Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua cheia em Touro, que é o ápice da lunação de Escorpião. Essa lua acontece no dia 8 de novembro de 2022, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes da lua aqui na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, mas a proposta desses vídeos de astrologia aqui nesse canal é nós fazermos algumas reflexões a respeito das energias que estão à disposição para nós aqui no planeta Terra, na nossa querida e amada Mãe Gaia, e essa lua é um eclipse lunar, então ela tem um significado muito mais especial e também uma energia bem mais poderosa por conta disso também, e a energia por si só também está bem intensa. Então eu vou falar bastante sobre o que é essa proposta e o que de fato nós precisamos desenvolver a partir disso, cada um dentro da sua proposta individual, porque aqui a ideia mesmo é canalizar essa energia para nós podermos de alguma maneira usar essa energia para manifestação do nosso propósito de vida. Então aqui mesmo a ideia é você poder se conectar com essas informações, adaptar isso para a sua vida de uma forma que faça sentido para que essa manifestação do seu propósito possa ser mais leve, mais tranquila e muito mais harmônica também. E antes de começar a reflexão em si, e qualquer trabalho aqui nesse canal, eu sempre faço uma sintonização com a egrégora para poder facilitar toda a canalização de mensagens. Então, nesse momento, eu convido você a mergulhar nessa sintonização e nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja à nossa disposição aqui no planeta Terra, e por toda a iluminação e expansão da consciência que obtemos a partir desses conhecimentos tão maravilhosos e da energia que é colocada à nossa disposição. E eu peço a essas entidades e seres de luz que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e essa leitura astrológica da lua cheia, eclipse lunar em Touro, da lunação de Escorpião de 2022, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber os aconselhamentos da espiritualidade e que você possa canalizar as energias da melhor maneira para a sua vida e para a manifestação do seu propósito de alma. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem e que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão. E eu peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que sejam reveladas as informações a respeito das energias e canalizadas as energias do cosmos para a nossa vida e para que possamos traduzir essas energias em ações, atitudes que possam facilitar e favorecer a manifestação do nosso propósito superior divino. E eu peço também pela sintonização, nesse momento, do nosso eu superior, para que possamos, de fato, trazer aqui para a matéria e para essa energia da nossa querida amada Mãe Gaia, essas energias que estão à disposição, trazidas pelo nosso sistema solar e pela galáxia, para que possamos expandir a nossa consciência e auxiliar também na disseminação e multiplicação de consciência, luz, amor e prosperidade para toda a humanidade e para toda a consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá. Lua cheia. Lua cheia é uma lua de colheita, na maioria das vezes, mas como eu comentei no vídeo da lua nova, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você pode assistir os outros, se você não assistiu ainda, lua nova, lua crescente, porque toda alunação traz uma lógica, e é interessante se conectar com isso, mas vamos focar primeiro, independente de você ter assistido os outros vídeos ou não, nessa energia que é um pouquinho diferente, porque é um eclipse. Então, o que nós temos quando nós temos uma lua cheia, que é um eclipse, é que a sombra da Terra
é projetada sobre a Lua. Isso significa o quê? Que a Lua recebe uma energia da Terra, e que é uma energia do Sol, na verdade, que bate na Terra e faz sombra na Lua. Então, essa energia faz com que a Lua receba um conjunto de vibrações que vem aqui do nosso planetinha. Então, o momento de uma Lua cheia, que é um eclipse lunar, é o momento em que nós podemos plantar intenções na Lua e que vão ter um processamento um pouco mais longo. Então, as intenções que são colocadas podem reverberar por até 6 meses ou mesmo mais do que isso. Então, tem algumas pessoas que defendem que pode durar a energia por 1 ano, 1 ano e meio, porque nós temos alguns processamentos envolvendo os eclipses, tem vários estudos a respeito disso, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas é só para você entender mesmo que pelo menos 6 meses, até a próxima temporada de eclipses, é o tempo em que as energias vão ser trazidas para nós, e vão ser processadas para ser trazidas, na verdade, principalmente na próxima etapa dos eclipses, né, na próxima temporada. Então o que acontece é o seguinte: geralmente na lua nova nós plantamos intenções, na lua cheia nós colhemos. Por base é isso. Mas, como uma lua cheia de eclipse é uma lua de plantar intenções também, para processar por pelo menos 6 meses, então é na lua nova, que é no eclipse solar, que a gente vê um resultado e a gente vê o que ficou faltando daquilo que foi intencionado nos 6 meses anteriores. Então, como basicamente, na maioria das vezes, né, vai ser assim, não é uma regra absoluta, mas pelo menos das últimas temporadas tem sido assim, e nas próximas também a tendência que seja mais assim, é que a gente tenha primeiro um eclipse solar, depois um eclipse lunar. Como eu falei, não é uma regra absoluta, mas costuma ser mais ou menos assim. Às vezes acontece até de ter 3 eclipses em uma temporada. Um eclipse solar, um lunar e um solar, ou então um lunar, um solar e um lunar. Mas a questão é que geralmente a gente tem um pouco dessa energia que a gente planta a energia na lua cheia, que é o eclipse lunar, e aí a gente tem então o período de eclipses ficando para trás para o outro período de eclipses depois ser trazido de novo uma nova energia. E ali a gente geralmente vê pontos cegos. Quando a gente vê os pontos cegos na lua nova, no eclipse da lua nova, depois na lua cheia é o momento que então é adequado a gente olhar para aquilo que ficou faltando e colocar intenções baseando naquilo que não foi concluído ainda da temporada anterior. Geralmente é essa lógica que eu costumo seguir, eu falo por mim mesmo, né? Não, porque como eu falei, não existe uma regra absoluta, uma coisa toda, porque o movimento dos planetas, o movimento dos nodos lunares e tudo mais, tudo é, na verdade, irregular. É regular e irregular ao mesmo tempo. Então, como não existe essa sincronia perfeita num sentido matemático bonitinho, que vai ser sempre igual todas as vezes, porque não é assim, porque todos os movimentos são perfeitos do jeito que eles têm que ser. Então, existe essa sincronia perfeita do ponto de vista do universo mesmo. Então, claro, existe esse movimento, mas, assim, como não tem uma regra que é perfeitinha sempre igual, então, eu tô falando mesmo da minha perspectiva, considerando as experiências que eu tive nos últimos anos, estudando bastante astrologia, aplicando isso na minha vida na prática, fazendo magia, colocando intenções, estabelecendo, orientando outras pessoas. Então, eu percebo que costuma dar bons resultados dessa forma. A gente trabalhar mesmo com a energia da lua cheia da temporada de eclipses, pensando em colher no próximo. Não é uma coisa para logo. E pensar no eclipse solar, que é a lua nova, como olhar mesmo para os pontos cegos e para as coisas que não estão muito bem ajustadas ainda e que são referentes à temporada de eclipses anterior. Então eu vou sempre seguindo esse fluxo e isso é o que costuma dar certo para mim. Então por isso que eu passo aqui a perspectiva dessa forma. Mas como eu falei, cada pessoa vai ter também uma visão um pouco, às vezes, parecida em alguns aspectos, diferente em outros aspectos. E é esse que é o legal de nós vivermos aqui num planeta tão plural, né? Porque aqui as coisas são assim. Cada pessoa tem a liberdade para pensar da forma como acha mais conveniente para si e aplicar também da forma como acha mais conveniente para si. E a questão é que, a partir de tentativa e erro, uma hora ou outra a gente chega em algum resultado. Então, a questão é, se o resultado que você for colher está ajustado com aquilo que você tinha expectativa, se deu certo, então continue fazendo daquela forma. Porque o que vai dar certo para você
E o que dá certo pra mim pode não dar certo pra uma outra pessoa. O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você, o que dá certo pra você pode não dar certo pra mim. E tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa é a gente se dar essa permissão, por assim dizer, e a oportunidade de experimentar processos, tá? Então, nesse caso, dessa alunação, como nós estamos seguindo mais ou menos dessa forma como eu falei, né? Então, essa lua cheia vai fechar essa temporada de eclipses para depois abrir uma próxima daqui a aproximadamente 6 meses. Então, agora é um momento interessante mesmo de plantar as sementes para nós podermos colher daqui a 6 meses. Então, a questão agora, voltando um pouquinho mais para o mapa, olhando especificamente para esse mapa. Eu olhei, assim, para essa lua cheia, e assim, eu fiquei, como que eu posso dizer isso de uma forma que não seja muito alarmante, mas eu fiquei com vontade de, assim, catar, jogar uma pro alto e sair correndo. Foi essa a sensação que eu tive, porque, nossa, tem muita tensão. Tá uma energia muito pesada, sério, tá uma energia muito pesada no céu. E agora que Saturno saiu do seu movimento retrógrado, e aí agora a gente está vivendo uma outra perspectiva, agora Júpiter também ainda está em movimento retrógrado, mas já voltou para Peixes, e aí então a gente vai processar uma outra energia, e como a própria alunação de Escorpião já traz a energia mais para as profundezas, para falar de processos de cura, de coisas mais lá dentro, e aí então a gente tem esse eixo Escorpião-Touro muito bem ativado, porque a gente tem em Escorpião Vênus, Sol, Mercúrio e o nó do Sul. E depois, em Touro, a gente tem Urano, Lua e nó do Norte. E em Aquário, a gente tem Saturno. Então, isso tudo forma o que a gente chama de quadratura T, que é uma quadratura dupla. E a quadratura é um aspecto de tensão. É uma conversa que acontece no céu e que é, basicamente, briga e, assim, soco, tapa na cara, chute no joelho, entendeu? E vamos ver o que dá. E aí, no meio disso tudo, a gente tem Marte retrógrado também. Não está fazendo aspecto para essa lua, mas eu vou falar um pouco sobre Marte retrógrado aqui, porque é significativo o fato dele estar ficando retrógrado no meio de uma temporada de eclipses. Na lua crescente ele já tinha ficado retrógrado, e aí então agora ele fica retrógrado por aproximadamente 2 meses e pouquinho. Aí ele vai voltar ao movimento direto em janeiro de 2023, então períodos de Marte retrógrado são períodos mais tensos, porque ele só fica retrógrado a cada 2 anos, enquanto os outros planetas ficam retrógrados todo ano, praticamente, com exceção de Vênus, que é 1 ano e pouquinho, é um pouco mais irregular, mas os outros planetas Mercúrio fica 3 vezes por ano retrógrado, aí depois os outros planetas é 1 vez por ano e fica praticamente 5 meses por ano retrógrado. Então, assim, quando Marte fica retrógrado, é um evento, basicamente. E então, por conta disso, é que eu quero falar sobre ele, mas antes de falar sobre ele ainda, eu quero falar um pouquinho sobre essas energias de tensão que estão no céu. Porque como a perspectiva aqui, que a gente traz para esses vídeos, é de a gente fazer reflexão a respeito de algumas energias, então tem muita coisa da lua crescente que vai servir para essa lua cheia também. Principalmente questões de como nós estamos usando o nosso tempo, como que nós estamos nos esforçando, nos dedicando, sendo adultos e maduros para poder lidar com a vida, com as circunstâncias, com as situações, com as pessoas também, com o casamento, relacionamento, com o filho, com o pai, com a mãe, com qualquer coisa. Mas a questão é como a gente está realmente trabalhando a nossa estrutura interna para alguma coisa de bom. Não só para a gente, mas para os outros também, alguma coisa para o bem maior, para o coletivo. Tem várias coisas aqui envolvendo coletividade, mas que tem esse ponto central que é o trabalho, é como colocar as coisas em prática, por um lado. Por outro lado, como que está o seu emocional lá dentro, como que estão os seus traumas, como que estão as coisas desajustadas dentro de você, precisando de cura. E aí, conforme a cura vem, você se edifica para você poder trilhar um caminho que vai levar você para um futuro diferente, melhor, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a questão é isso. Então a gente tem essa dinâmica de um lado, do trabalho, da prática, do que você precisa fazer na vida mesmo, como você se sente com relação à sua rotina, às demandas que estão ali, como que estão os seus traumas no meio disso tudo, como que você está no seu processo de cura, e como que você está se construindo como pessoa, e como que você está construindo também a sua vida, de uma certa forma, aquilo que você quer fazer a longo prazo na sua vida, o que você pensa, que você quer que dure na sua vida, que você quer, de alguma maneira, que se perpetue. Então, todas essas energias estão aqui presentes, uma brigando com a outra. Então, pode ser que essa seja uma lua de meio caos, gritaria e confusão, mas para poder falar assim, olha, se cada um de um lado está querendo gritar mais alto,
porque ninguém está se ouvindo, ninguém está sabendo reconhecer direito o que está acontecendo e tudo mais. Então talvez a grande questão que a gente precisa aqui é justamente do silêncio. É a gente olhar mais para dentro e entender que se agora é um momento de cura, se agora é um momento de trabalhar com o nosso emocional, e a gente tem coisas para fazer na rotina, tem trabalho, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer na vida, tá tudo bem, faz parte. Mas a gente vai fazer isso com a cabeça barulhenta, que tá sempre assim no caos e naquela coisa toda, ou a gente vai fazer isso entendendo que nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade e fazer isso com um pouco mais de paz interior e dando espaço para o nosso emocional também poder ser processado. E para que seja possível passar pelas transformações interiores que nós precisamos passar. Então nós temos alguns pontos importantes e sensíveis a respeito dessa energia, dessa lua. Então uma sugestão, na verdade, que eu dou para você, é para você aproveitar bem, muito bem mesmo, o vídeo que sai no dia seguinte a esse vídeo de astrologia, lua nova e lua cheia. Depois sempre sai um vídeo de cristalomancia e cleromancia. E ali eu faço uma leitura com escolhas para você sintonizar e para você receber aconselhamentos do que você pode estabelecer de intenção para rituais e magias. Então, é interessante que você assista esses vídeos. Se você está assistindo esse vídeo de repente depois, por qualquer motivo que seja, de qualquer forma, essa mensagem não está chegando para você por acaso. Então, assista algum dos vídeos, mesmo que seja alguns dos vídeos mais do passado aqui no canal, não importa, porque esses vídeos são atemporais. Então, pensa mesmo o que você pode estabelecer de intenção para sua vida. Se você está assistindo na tridimensionalidade, então vai ter um eclipse lunar e vai ser importante você estabelecer intenções para esse eclipse, com certeza. Mas se você não está assistindo na tridimensionalidade, você pode aproveitar para estabelecer boas intenções para um próximo momento e você pode, assim, com toda a liberdade do mundo, intencionar que você possa resgatar energias desses eclipses ou de qualquer outro eclipse que tenha acontecido em qualquer momento do tempo e pedir para que as energias que ficaram faltando sejam processadas agora. De qualquer coisa que ficou ainda de pendência para você. Porque tem coisa que a gente traz de pendência até mesmo de outras encarnações, a gente está resgatando hoje, então por que a gente não pode resgatar coisas de um mês atrás, um ano atrás, ou alguma coisa nesse sentido? Então, agora é mesmo um momento em que eu tenho sentido já essa energia do tempo, da dimensão do tempo, né? Então, o plano 4D, que é onde a gente tem o maior estudo a respeito mesmo das leis do tempo e de como que a organização do tempo funciona para além da tridimensionalidade. Então a gente tem bastante acesso hoje no planeta ao conhecimento do tempo 4D, né? Então eu tenho percebido cada vez mais esse chamado para a humanidade entender mais o tempo, da gente entender mais como nós podemos fluir com as coisas, entendendo mesmo que não adianta a gente só ficar aqui olhando para a nossa vida, para a nossa perspectiva, eu, meu, e pensando, o meu trabalho, meu dinheiro, e as minhas coisas, e eu vou construir isso, vou construir aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí beleza, e depois você morre e você vai fazer o quê com tudo isso que você vai deixar para trás? Entendeu? A gente está vivendo um momento em que a gente saiu recentemente de um dos momentos mais significativos da humanidade, em termos mesmo de enfim, né, crise global. Então, é importante a gente pensar, nossa, o que isso veio para ensinar? De verdade. O que você precisou aprender com essa situação? De verdade. Aqui eu estou falando principalmente da pandemia, mas você pode, enfim, usar a sua mente, a sua criatividade para você pensar até mesmo para além disso. O que esses últimos tempos na sua vida vieram gritando para você aprender? O que as energias vieram trazendo de perspectiva e de propósito para a sua vida. Porque todo mundo tem algo a aprender, a evoluir, a desenvolver. Mas só cabe a cada pessoa aceitar esse aprendizado e aceitar essa evolução. E muitas pessoas preferem continuar no escuro. Apesar de tantas coisas que estão acontecendo, para assim, eu já digo que não é nem mais tapa na cara. É tipo assim, é bomba atômica na cara. Porque eu falo assim, para uma pessoa ainda hoje, né, no momento em que a humanidade está, continuar totalmente iludida no sistema, né, na Matrix e tudo mais, eu sei que tem muitas questões sociológicas, inclusive, envolvidas,
que devem ser levadas em consideração, porque a sociedade manipula mesmo para manter as pessoas dessa forma, e a sociedade, enfim, né, quando tem uma pessoa passando fome, não dá pra gente exigir que essa pessoa vá querer também, nossa, ter consciência, né, aquela coisa toda, porque, porra, a pessoa tá passando fome. Então eu entendo isso, né, eu entendo as questões sociológicas envolvidas nisso tudo também. Mas o que eu digo é assim, para quem já tem a possibilidade, um pouquinho, pelo menos, de sair dessa matrix, assim, porque não tá passando por situações assim, né, de tipo, por exemplo, doença, aquela coisa toda, né, fome, miséria e tudo isso. Aí eu penso, uma pessoa que já tem condições um pouquinho melhores e tudo mais, né, enfim, como você, que tá me assistindo aqui, né, porque se você tá me assistindo, você tem pelo menos um celular ou um computador, né, então assim, só isso já coloca você acima da média da população mundial. Então, é importante a gente pensar, né, nós que temos acesso aqui à tecnologia, que temos acesso a conteúdo, internet, essa coisa toda. Escolher continuar se iludindo, assim, com discursos vazios, ou então com, enfim, ideologias, ou qualquer coisa que seja, assim, é uma coisa que eu falo, o universo já tá dando tanta bofetada na nossa cara, e não foi só a pandemia, porque na pandemia, uma das propostas de aprendizado do coletivo era a gente se irmanar, e foi uma coisa que infelizmente não aconteceu, porque o que a gente viu no primeiro momento da pandemia foi prateleira de supermercado esgotando para a pessoa estocar comida na casa dela ao invés de pensar, não, eu vou comprar o suficiente para algum tempo e ver no que vai dar. Não, não, tudo meu, certo? Então, a gente ainda está vivendo muito dessa perspectiva, e é uma coisa bastante complicada, e para quem tem, enfim, né, dinheiro, recursos, essa coisa toda, e que vê uma pessoa que está na miséria, que está passando fome, que está doente, alguma coisa assim, morrendo numa pandemia, né, e aí sem recurso, com o hospital público lotado até, sabe, não ter mais onde enfiar gente. E aí dizer, não tenho o que fazer. Nossa, não tem como mobilizar as pessoas que têm dinheiro e doar dinheiro para poder construir um hospital, por exemplo? Quando a Catedral de Notre Dame, em Paris, pegou fogo, em poucos dias juntou-se dinheiro para uma reforma. Um dinheiro que poderia ser utilizado, por exemplo, para acabar com a fome de crianças por um mês em um país inteiro. Tudo bem, um país com uma população não tão grande assim, mas um país inteiro. Você tem noção de quanto dinheiro é isso? Mas mobilizaram para construir uma igreja. Ai, meu Deus, que linda igreja, né? Turístico, e aí tá ali, né, atrai gente no mundo inteiro, dando dinheiro para a prefeitura de Paris. E aí? O que a gente pode fazer? Então a gente tem algumas reflexões assim, eu falei, a energia tá pesada. E a energia tá pesada não é de hoje. A energia tá densa não é de hoje. A gente está vindo de um movimento, a gente está vindo de uma pandemia, tanta gente morrendo, tanta gente até hoje passando fome, em situação assim horrível. E aí, quem tem realmente condição, quem tem realmente dinheiro, quem tem condição de fazer alguma coisa mesmo, não faz. Mas tá lá, eu vou doar, né, para reformar uma igreja, porque nossa, uma igreja, né, não pode ter igreja destruída. A igreja é história, né? Nossa, é preferível você salvar uma construção do que você salvar uma pessoa da fome. Que tipo de mundo é esse que a gente vive? Sabe? Então, tudo isso que está vindo aqui nessa reflexão, tudo isso que está vindo aqui nessa lua, é uma coisa para a gente mesmo pensar. Onde que estão os nossos valores? Porque é muito fácil a gente se acomodar e se colocar nesse lugar de eu não sei, eu não estou vendo, eu não me importo. Mas aqui a tensão está muito grande, puxando ali para Aquário e falando, o coletivo, nós todos aqui, né, todos os seres, nós somos uma irmandade. Nós estamos todos no mesmo planeta. Se acontecer alguma coisa com o planeta, todo mundo morre junto. Não tem essa. Então, a gente olhar para as pessoas e a gente achar que o outro é um inimigo, por qualquer motivo que seja, por ideologia política, por ideologia religiosa, por qualquer coisa, gente, isso é uma bobagem, sabe? É uma bobagem tão grande. Mas a gente fica perdendo nosso tempo julgando as pessoas, julgando em quem que o fulano, enfim, quem que o fulano apoia, em quem que o fulano vota, em que igreja que o fulano vai, ou não sei o quê. Gente, para com isso. Sabe, a gente passou por um período de eleições no Brasil, e eu me abstive de absolutamente tudo envolvendo essas eleições, porque justamente eu olho para tudo que acontece e eu penso, gente,
é tanto levantar bandeira para determinadas coisas assim que eu falo, de que adianta? De que adianta? De verdade. Porque, no fim, não é sobre o que um ou o que o outro vai fazer, ou o que um ou o que o outro fez. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo antes, até mesmo das eleições acontecerem. Então, não, enfim, né, nesse momento que esse vídeo está no ar, eu nem sei quem ganhou e também nem me importo com quem vai ganhar. Justamente porque a questão que a gente precisa entender é que não é colocando uma pessoa, uma só, num lugar de destaque, de poder, de, enfim, qualquer coisa, que vai realmente fazer a diferença e mudar o mundo. Porque o que vai fazer a diferença e mudar o mundo é realmente quando a gente conseguir desenvolver a consciência de parar de julgar uns aos outros. É isso que vai fazer toda a diferença para o mundo. Não enquanto um fica batendo no outro, que fica brigando com o outro, porque pensa diferente. E aqui o nosso pensamento tem que ser no bem maior. Nosso pensamento tem que ser naquilo que vai ser o melhor para a humanidade. Enquanto tem uma pessoa que fala, ah, não, mas o seu jeito de viver me ofende. Porra, o problema é seu. Entendeu? Aqui no meu caso, por exemplo, dando um exemplo muito pessoal, né? Eu sou homossexual, eu sou casado com um homem. E tem gente que se ofende pela minha forma de existir. Eu digo pra você, isso é problema de quem? É meu ou é da outra pessoa? É problema dela se ela se ofende, mas a minha vida e o que eu faço da minha vida é problema meu. Se a pessoa tem um problema com isso, é uma questão dela. Mas agora, falar que eu não posso ter direitos, falar que eu não posso ter os mesmos privilégios que eles têm, isso é errado, porque isso vai na contramão de uma irmandade. Porque a irmandade é todo mundo poder usufruir das mesmas coisas. E ter respeito uns pelos outros. Se não está tendo respeito, a gente não aprendeu nada com essa pandemia. Então, eu tinha falado que eu ia comentar sobre Marte retrógrado, porque toda essa reflexão, tudo isso que eu estou falando aqui, também tem um pouco a ver com essa energia de Marte retrógrado, e principalmente considerando, especialmente a nível Brasil, como Marte ainda vai ficar retrógrado até o começo de 2023 e tudo mais, e está tendo essa transição política, enfim, né, independente de quem ganhar, a questão é que, pelo menos com Marte retrógrado, a tendência é que a gente veja um pouco de menos reatividade envolvendo essas questões também, envolvendo o coletivo, essa coisa toda. Assim, pelo menos, eu espero que seja, porque a gente tem um envolvimento aqui de Marte com Plutão, temos envolvimento também de Marte com Netuno, e também com Júpiter. Então, eu tô vendo aqui algumas coisas que, assim, é uma bomba armada, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que fala assim, é só ninguém dar o primeiro tiro que não acontece nada, sabe? É basicamente isso. Se a gente for ver até mesmo o sistema internacional, todo mundo tem bomba, né? Assim, tá todo mundo ali, não, eu tenho bomba porque é pra me defender. Meu, mas se ninguém tivesse bomba, ia precisar se defender do quê? Basta não desenvolver a bomba, entendeu? Mas, infelizmente, não é assim que o nosso planeta funciona. Então, as pessoas preferem ter uma bomba pra falar, ah, eu tenho poder. Aí o outro fala, eu tenho uma bomba, eu posso me defender também, hahaha. Então aí ninguém faz nada, porque ninguém quer se explodir. Mas, se alguém quiser dar um passinho ali na frente e apertar o gatilho, o outro também pode apertar. E aí pode ir todo mundo por água abaixo, e aí no fim quem que se ferra de verdade são as pessoas que estão vivendo suas vidas no dia a dia, que não tem nada a ver com os problemas de quem está aí disputando todo esse, enfim, né, todo esse jogo de poder que a gente vive no nosso planeta hoje. Então, as energias de Marte retrógrado vão trazer para essa temporada, até o começo de 2023, um pouco dessa energia que vai falar para a gente dar uma pisada no freio, tomar muito cuidado com o que a gente fala, e principalmente como a gente se expressa, como que a gente manifesta as coisas, como que a gente coloca as nossas palavras, o nosso ponto de vista, as coisas adiante. Eu procuro sempre, inclusive, aqui, tornar o meu discurso inclusivo. Eu evito usar adjetivos de gênero, entre várias coisas, que é justamente para poder ter uma comunicação mais abrangente. É mais ou menos isso a energia que eu capto desse Marte aqui. É não ir direto ao ponto e falar tudo e tudo mais. Não, vamos amaciar, vamos ver como que é possível a gente abraçar as energias das pessoas, vamos ver como que dá para fazer. Então, essa é uma temática que pode ser interessante para esses próximos meses, mas, assim, não é que também é uma coisa totalmente obrigatória. E para essa lua cheia especificamente, essa energia de Marte retrógrado fazendo movimento para Júpiter e Netuno já traz uma vibração um pouco mais de falar assim, olha, a gente precisa mesmo avaliar o que tipo de energia que a gente está colocando para fora.
Porque tem coisa que você tem que olhar e falar assim, meu, não vale a pena. Sabe, não vale a pena eu me envolver, não vale a pena eu ficar levantando bandeira, não vale a pena eu ficar dando a cara a tapa por pessoas, situações, políticos, enfim, religiosos ou qualquer coisa assim, pessoas que não têm nenhum convívio com você, pessoas que nem sabem que você existe, mas você tá ali defendendo. Por que você faz isso? Entendeu? São coisas pra gente refletir. Porque tem gente que vai defender, por exemplo, o Papa. Tem gente que vai defender o pastor. Tem gente que vai defender o político. Tem gente que vai defender o chefe. Tem gente que vai defender sabe-se lá quem. Então, eu te pergunto, tá, se é uma coisa que tá muito longe de você, você tá defendendo por quê? Você tá perdendo seu tempo com isso pra quê? Pra poder provar um ponto de vista, provar pra quem? Porque a única pessoa que precisa de algum reforço a respeito de crença é você, a respeito do que você acredita, não os outros. Porque você não precisa convencer ninguém de nada. Se a outra pessoa pensa do jeito que ela pensa, ela só vai te dar ouvido se ela quiser. Então, se você ficar falando as coisas, né, assim, sem pensar, querendo defender coisas, assim, principalmente quando a gente está falando de ideologia e tudo mais, então, para e pensa, você está usando o seu tempo, você está usando a sua energia, você está se desgastando em alguns aspectos, porque você se expor faz com que você atraia também, tipo assim, energia de pessoas que, ao olhar para você e que não pensam parecido com você, vão te jogar uma energia negativa, tá? Vão olhar pra você e pensar, ai, nossa, essa pessoa, ai, meu Deus, essa pessoa é assim, ai, essa pessoa é assada, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, ai, meu Deus. Então, como a gente tá numa alunação escorpiana, então é aquela coisa de, quanto menos a gente se expõe, menos energia a gente acaba atraindo. E então, vai de você entender. Você tem condições de lidar com a energia que vai chegar até você? Então, beleza, se expõe. Veja bem, eu tô aqui, eu tô me expondo. Eu tô dando algumas opiniões, eu tô trazendo algumas mensagens, eu tô falando algumas coisas, não numa perspectiva impositiva, mas numa perspectiva reflexiva, que é justamente para elaborar aqui um pensamento. E cada um tem a liberdade para tirar a conclusão que quiser a respeito do que eu tô falando. Tem gente que me vê aqui e que vai me julgar, que vai achar que eu sou um doido, que tô falando um monte de abobrinha, assim como já aconteceu. Assim como na minha própria família já aconteceu. Por eu ser de uma religião diferente, por eu ter uma orientação sexual diferente, entre outros motivos. Então, quando eu vejo, até mesmo por mim, né, tudo que eu passei e tudo mais, eu vejo que eu não tenho problema em me expor porque eu sei lidar com essa energia. Mas tem gente que não sabe e se expõe porque cai naquela ilusão do sistema de achar que precisa se expor, que precisa dar opinião, que precisa falar. E Marte retrógrado em Gêmeos vai falar, você não precisa falar. Você não precisa se expor. Você não precisa ficar dando a cara a tapa o tempo todo. A respeito de qualquer motivo que seja. Se você está falando uma coisa sua, se você quer compartilhar com seus amigos na rede social, sabe, uma foto sua, da sua família, entre outras coisas assim e tal, pessoas que você sabe que não vão te julgar, por exemplo, hoje em dia tem até como você segmentar o público, né? Para quem que as suas postagens chegam, de verdade. Tem como você colocar lá, eu quero que chegue só para as pessoas que eu ponho nessa lista, porque são as pessoas que eu confio. Então, beleza. Se expõe ali para pessoas que você sabe que não pode ser que não necessariamente concordem com você, mas pelo menos vão te respeitar. Pelo menos não vão necessariamente jogar uma energia negativa absurda em cima de você. Entendeu? Então, é isso, basicamente, que é importante saber a respeito de Marte retrógrado, evitar conflitos ao máximo. E aqui, olha, qualquer palavrinha atravessada pode fazer essa bomba explodir. Então, evite ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo, de coração, porque não quero ver ninguém explodindo. Tá bom? Então, assim, leve tudo isso que eu falei da melhor maneira que você puder, para você poder ver como que você pode trabalhar bem com essa energia ao longo dos próximos meses. A minha ideia aqui é ajudar você a evitar conflitos na sua vida. Então, depois, como você vai pôr isso em prática, aí é uma questão sua. Mas, já diz o ditado, quem avisa, amigo é. Então, evite discussões, evite ficar se expondo demais, evite responder de uma vez, assim, se a pessoa te falou uma coisa e você não gostou, olha, fica em silêncio, não fala nada, espera um tempo, sabe, deixa passar pelo menos um dia, processa essa energia primeiro, deixa a coisa ficar um pouco mais tranquila, depois você vai lá, você conversa, você expõe o seu ponto de vista, mas falando de uma forma calma, falando de uma forma tranquila, porque senão as coisas podem acabar levando a grandes conflitos que depois podem acabar levando a grandes rupturas também. Então, como não é isso que eu acredito que a maioria das pessoas deseja para a própria vida, né? Então, fica aqui essa dica para essa, não só lua cheia, mas também para esses próximos meses. Então, essa foi a reflexão para a lua cheia, o eclipse lunar em touro da alunação do escorpião.
Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se você gostou, interage aqui com o vídeo, curte, comenta, compartilha. Aqui embaixo também tem meu contato, tem como você pode saber mais sobre os serviços que eu ofereço aqui, trabalho coletivo, magia, tem o site oficial. Então você pode explorar muita coisa do que eu venho trazendo aqui nesse trabalho, é só uma questão mesmo do seu interesse. E é isso, então, por esse vídeo. Eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui, por você ter sintonizado com essa energia toda, por você ter se permitido estar aqui. E um beijo no seu coração. Vejo você no próximo vídeo.